Há um mês, uma câmara de segurança interna dos arquivos secretos do Vaticano apareceu num fórum encriptado. O ficheiro é curto, 23 minutos de filmagem sem som. Mas os metadados anexados a ele são mais importantes do que a imagem. Mostra uma sala de leitura escura, uma única mesa comprida e um mapa do tamanho de uma porta colocado sob um vidro. A data é 24 de março de 2012. Em cena, o arcebispo Carlo Ventresca, dos arquivos, um jovem astrônomo jesuíta e um homem posteriormente identificado como consultor de cibersegurança contratado durante o primeiro escândalo VatiLeaks. Os metadados vazados listam o objeto sobre a mesa como Mapa Ignis Cadentes, mapa da estrela cadente. As imagens da câmara nunca deveriam ter saído do Vaticano. O vídeo prova duas coisas. Primeiro, que tal mapa existe. Segundo, que alguém de dentro decidiu que ele não deveria permanecer oculto. O mapa em si parece antigo, mesmo através da imagem granulada. Pergaminho espesso, amarronzado nas bordas, montado em tela. Por toda a Europa, norte de África e Médio Oriente, há arcos de tinta vermelha, cada um terminando em uma pequena estrela pintada. Nas margens, datas em algarismos romanos: 1296, 1512, 1914, 1978, 2005, 2010. Ao lado da marca mais recente, escrita à mão com letra moderna, alguém acrescentou uma única palavra: Atlas. O jesuíta, identificado na fuga de informação como Padre Luca Bianchi, aponta para 3 estrelas vermelhas perto de Roma e, em seguida, para um conjunto de impressões recentes. O consultor acena com a cabeça, claramente inquieto. Ventresca cruza as mãos e olha para o mapa sem se mexer por quase 1 minuto inteiro. De acordo com o registro traduzido que acompanha a filmagem, o mapa da estrela cadente foi desenhado pela primeira vez no final do século XIII e, em seguida, atualizado 12 vezes ao longo dos séculos. Cada marca vermelha registra um avistamento de uma estrela de fogo que permanece perto do horizonte por dias, às vezes semanas, e depois desaparece. As entradas iniciais correspondem a cometas registados, mas as últimas 6 marcas não registram apenas cometas. Elas correspondem a momentos em que o próprio Vaticano foi abalado. 1978. O breve papado e a morte repentina de João Paulo I, 2005. O declínio final e a morte de João Paulo II. 2010 a 2012. O escândalo VatiLeaks, que revelou a corrupção interna e forçou Bento XVI a renunciar. Cada evento está dentro de meses de uma estrela vermelha pintada perto de Roma no mapa. Cada anotação posterior traz uma breve frase em latim: Ignis super urbem, fogo acima da cidade. O vazamento identifica o Padre Bianchi como aquele que conectou o mapa antigo aos dados modernos. Estacionado no Observatório do Vaticano no Arizona, ele tinha acesso às mesmas pesquisas do céu profundo que registraram o cometa 3 Yennayer/Atlas e seus antecessores. Em 2009, ele escreveu um memorando confidencial para a Secretaria de Estado. Objeto recorrente com período orbital aproximado de 7 séculos, alinha-se com registros históricos de estrelas cadentes. Designação moderna: Atlas. As últimas 3 passagens pelo periélio coincidem com grandes transições papais e crises internas. O memorando nunca viu a luz do dia. Bianchi foi chamado de volta a Roma no início de 2010, logo quando os primeiros documentos do VatiLeaks começaram a vazar para a imprensa italiana. O registro de agosto de 2011 dos arquivos secretos, também parte do vazamento, mostra o mapa sendo removido do armazenamento profundo pela primeira vez em mais de 40 anos. A entrada: MIC, requisita para o estúdio extraordinário. Mapa da estrela cadente solicitado para estudo extraordinário. Assinaturas: Ventresca, Bianchi e um terceiro rabisco ilegível posteriormente atribuído
a um membro do Serviço de Segurança Interna do Vaticano. 2 semanas depois, a primeira onda de cartas confidenciais expondo acordos financeiros e lutas internas pelo poder chegou à mídia. O momento não é uma mera coincidência. Enquanto o Atlas passava pelo sistema solar interno, as 3 últimas marcas do mapa se alinhavam com os escândalos que abalavam as paredes do Vaticano. Em 4 de fevereiro de 2012, o consultor de segurança cibernética, visto no vídeo, Marco Rinaldi, apresentou um relatório ao secretariado. O seu trabalho era rastrear a fonte do Vatileaks. Em vez disso, ele encontrou outra coisa. Os registros da rede interna mostravam acessos repetidos a uma cópia digitalizada do mapa, a partir de terminais dentro dos aposentos papais e do apartamento do mordomo do Papa, Paolo Gabrielli, posteriormente preso como o principal responsável pelo vazamento. Gabrielli não tinha autorização para entrar naquela sala, nem motivo para ver um mapa estelar com séculos de idade. Mas ele imprimiu pelo menos 3 cópias em alta resolução. Uma dessas cópias aparece brevemente numa foto policial dos documentos apreendidos, erroneamente rotulada como Mapa Antigo. Ninguém perguntou por que esse mapa tinha uma estrela vermelha sobre Roma e uma data rabiscada ao lado. Duo Milia Decem, 2010. No dia seguinte, ao dia em que os 3 homens foram vistos nas câmaras a rever o mapa, 25 de março de 2012, Ventresca ordenou que a sala de leitura fosse selada. O mapa voltou para um cofre mais profundo. Bianchi foi transferido de volta para o Arizona. Rinaldi apresentou um segundo relatório, marcado como apenas para leitura, descrevendo a correlação entre as estrelas vermelhas, as transições papais passadas e o escândalo atual. Ele usou uma linguagem cuidadosa. A significância estatística excede o acaso. O mapa parece ter sido atualizado após os eventos, e não antes. Alguém está a usar a trajetória de um objeto celeste como um relógio para ações internas. 2 semanas depois, o carro de Rinaldi saiu da estrada em um trecho reto fora de Roma. Não havia marcas de derrapagem. A linha de combustível havia sido cortada. A polícia chamou isso de sabotagem. Ninguém foi acusado. Quando Bento XVI anunciou a sua renúncia em fevereiro de 2013, o mapa havia se tornado uma história de fantasmas dentro das muralhas de Roma. Os padres sussurravam sobre o mapa que sabe quando os papas caem. Os arquivistas negavam a sua existência. O observatório divulgava artigos insossos sobre galáxias distantes. Mas o novo vazamento mostra uma entrada final no registro do mapa Ignis Cadentes, em março de 2013, dias depois que a fumaça branca anunciou um novo papa. Alguém trouxe o mapa mais uma vez. A nota diz: atualizado de acordo com o ciclo Atlas, próxima janela marcada. A imagem da câmara daquele dia está em falta. O mapa rastreia a estrela cadente. As últimas 3 marcas vermelhas ficam sobre Roma. Cada uma delas cai na sombra de escândalos, fugas e mudanças repentinas no topo. O objeto no céu move-se ao seu próprio ritmo. Alguém no Vaticano decidiu seguir esse ritmo. Depois que Bento XVI renunciou e Francisco assumiu o cargo, as informações sobre o mapa da estrela cadente desapareceram completamente. Os arquivos secretos revisaram seu catálogo. O número da prateleira do mapa desapareceu dos índices internos. Arquivistas mais jovens disseram aos pesquisadores que o item nunca existiu. Os mais velhos deixaram de responder às perguntas. O nome do padre Bianchi desapareceu das listas públicas de funcionários do observatório. Oficialmente, ele tirou uma licença por motivos de saúde. Extraoficialmente, o seu e-mail do Vaticano ficou inativo na mesma semana
em que as licenças de construção para novas salas subterrâneas foram registradas em Roma. A nova fuga inclui e-mails e memorandos de 2013 a 2019 entre o Observatório do Vaticano e um pequeno grupo de astrônomos externos no Chile e nas Ilhas Canárias. Os assuntos são insossos: monitorização de cometas, levantamentos de objetos próximos da Terra. Mas as coordenadas anexadas correspondem à trajetória projetada do Atlas e de pelo menos um objeto anterior com parâmetros semelhantes. As instruções são simples e sempre as mesmas: observar, não publicar, enviar os ficheiros brutos diretamente para um servidor seguro do Vaticano. Em troca, os observadores recebem subsídios discretos, encaminhados por fundações católicas. Não há rastros em papel que liguem o dinheiro ao mapa. Ao mesmo tempo, o braço financeiro da Santa Sé começou a transferir ativos. Registros bancários vazados mostram que o Instituto para as Obras de Religião vendeu gradualmente certos imóveis em Roma e na Europa, e investiu em duas áreas específicas: empresas de construção subterrânea e infraestrutura de centros de dados na Suíça e na Alemanha. A explicação oficial foi a modernização. O momento segue um padrão diferente. Cada aumento nos gastos ocorreu poucas semanas depois de o Atlas atingir outro ponto-chave em sua órbita, cruzando o plano da eclíptica, alcançando a órbita de Júpiter, mudando de brilho inesperadamente. Cada ponto de referência orbital correspondia a uma nova marca vermelha adicionada à cópia digital do mapa. 6 detalhes dos documentos vazados se destacam. Primeiro, o mapa original de 1400 não era um trabalho aleatório. Foi encomendado pelo Papa Gregório XII, o último Papa a renunciar, antes de Bento XVI. O seu reinado curto e conturbado terminou durante o Cisma Ocidental. A estrela vermelha mais antiga fica perto de Roma nessa época. Segundo, as marcas vermelhas não estão colocadas onde o cometa era mais brilhante. Elas ficam onde os pontos nodais da sua trajetória projetada se alinham com longitudes específicas na Terra, na maioria das vezes sobre centros de poder: Roma, Avignon, Constantinopla e, mais tarde, grandes capitais. Em terceiro lugar, as notas de 1512 incluem uma frase: quando a estrela de fogo repousar sobre a cidade, o pastor deve escolher revelar ou ocultar. Em quarto lugar, em 1978, uma mão semelhante à de Antônio Mancini acrescentou uma estrela vermelha poucos dias antes da morte de João Paulo I. A sua nota lateral: o ciclo está completo. Decisão tomada noutro lugar. Quinto, em 2010, uma caneta diferente escreveu, ao lado da marca de Roma: começam os vazamentos. Sexto, a última anotação em 2013 diz simplesmente: janela 3 aberta. Próximo encerramento desconhecido. O mesmo vazamento mostra como os governos responderam discretamente. Os planos de defesa civil italiana de 2015 incluem rotas de contingência que contornam completamente o centro de Roma, projetadas para levar o pessoal-chave para cidades, nas colinas e mosteiros fortificados. Sem exercícios públicos, sem sirenes. Os planos são rotulados genericamente como cenários sísmicos e de inundações. Mas os prazos coincidem com o último periélio do Atlas. As autoridades suíças aprovaram cofres de arquivo profundos, ligados a instituições estrangeiras não identificadas. As dimensões e os materiais correspondem aos códigos de construção conhecidos do Vaticano. Registros noruegueses mostram que foi concedido estatuto prioritário aos envios da Santa Sé para Svalbard. Caixas marcadas como manuscritos e artefactos culturais receberam tratamento especial. Entretanto, a narrativa pública do Vaticano manteve-se em terreno mais seguro. Os discursos centraram-se nas alterações climáticas, na migração e na justiça social.
As mensagens papais sobre tempestades inesperadas e provas de fogo mantiveram-se metafóricas. Ninguém mencionou cometas. Ninguém usou a palavra Atlas no púlpito. No interior, o mapa da estrela cadente desempenhou um papel diferente. Uma analista de risco chamada Helena Vasquez, destacada por uma agência espacial europeia, escreveu uma avaliação confidencial em 2017. Se as decisões internas estão a ser sincronizadas com o ciclo Atlas, então o mapa está a ser usado menos como uma profecia e mais como um calendário. O perigo não reside no impacto físico do cometa, mas no que as pessoas no poder decidem fazer sob a sua sombra. Ela recomendou reduzir a dependência de gatilhos simbólicos. O seu contrato não foi renovado. 2 papas já tiveram os seus reinados marcados por estrelas vermelhas nesse mapa. Um morreu rapidamente, outro renunciou sob uma nuvem de sigilo e vazamentos. O escândalo Vatileaks, que trouxe à tona a corrupção interna, começou exatamente quando a última marca vermelha foi adicionada perto de Roma. A próxima janela prevista, de acordo com a cópia digital atualizada, cai entre 2027 e 2029, quando a trajetória do Atlas se alinha novamente com a longitude de Roma e a eclíptica. Uma camada mais profunda do vazamento expõe debates teológicos internos que poucos fora da Cúria alguma vez veem. Em 2014, um simpósio a portas fechadas reuniu 12 cardeais seniores, 3 astrônomos do Vaticano e 2 especialistas em direito canônico. O tema, de acordo com as atas vazadas no novo lote, implicações doutrinárias dos fenômenos celestes cíclicos como marcadores de transição eclesiástica. Em linguagem simples, eles estavam a perguntar se a estrela cadente deveria ser tratada como um sinal divino ou uma distração perigosa. O cardeal Ângelo Marques, da Argentina, argumentou que o mapa alimentava a superstição e deveria ser destruído. O cardeal Hans Kleist, da Alemanha, rebateu que ignorar os padrões arriscava cegar para ameaças reais, fossem elas naturais ou provocadas pelo homem. O moderador, um prelado anônimo próximo da Secretaria de Estado, encerrou a reunião com uma diretiva. O mapa permanece. Acesso restrito ao nível de prefeito. Menção pública proibida. A observação continua. Nenhuma votação foi registrada. A decisão foi tomada por autoridade, não por consenso. Nesse mesmo ano, uma jornalista investigativa italiana, chamada Giulia Marini, começou a investigar os fluxos financeiros ligados ao Vatileaks. Ela notou pagamentos a empresas de construção sem listagens claras de projetos, sempre encaminhados por intermediários. Quando ela cruzou as datas com bancos de dados astronômicos, descobriu o padrão. Todos os pagamentos importantes ocorriam dentro de 3 semanas após o Atlas atingir um marco previsto. Ela redigiu um artigo ligando a legenda do mapa ao sigilo financeiro moderno. Na véspera da publicação, o seu editor cancelou o artigo, alegando fontes insuficientes. 2 semanas depois, o apartamento de Marini foi assaltado. Apenas os seus ficheiros de pesquisa e discos de backup foram levados. O portátil, as joias e o dinheiro não foram tocados. Ela abandonou o jornalismo 6 meses depois e mudou-se para a Espanha. Nenhuma outra investigação sobre a influência do mapa chegou a ser publicada. Correspondência vazada de 2016 mostra uma troca privada entre o diretor do Observatório do Vaticano e um astrofísico russo que havia sinalizado a trajetória não padrão do Atlas anos antes. O russo perguntou sem rodeios: "Você está observando esse objeto por razões científicas ou por timing?" A resposta do diretor, enviada por canais criptografados e posteriormente decifrada, foi breve: "Ambos. Nossa instituição tem responsabilidades que se estendem por mais tempo
do que a maioria dos governos existe. Nós nos preparamos para o que se repete. O russo respondeu com uma única pergunta. E se não se repetir, mas responder? Nenhuma resposta foi registrada. O russo morreu num acidente de laboratório em Novosibirsk, 8 meses depois. A causa foi listada como exposição a produtos químicos. Colegas relataram que ele estava a trabalhar na análise de sinais de objetos do espaço profundo. Em 2018, registros de construção de um local a 30 quilômetros a sudeste de Roma mostraram atividade incomum. O local, um antigo mosteiro beneditino há muito fechado ao público, recebeu remessas de aço reforçado, vidro resistente a explosões e sistemas de filtragem de ar. O empreiteiro listado era uma empresa de fachada rastreada no vazamento, até fundos ligados ao Vaticano. Documentos de planejamento locais descreveram-no como restauração do patrimônio. As plantas reais, obtidas pelo responsável pelo vazamento, mostram 3 níveis subterrâneos: energia independente, dessalinização de água e um centro de comunicações protegido contra pulsos eletromagnéticos. Data de conclusão: dezembro de 2019. Capacidade: 120 pessoas para ocupação prolongada. O local fica em terreno elevado, acima das linhas de inundação, com visão clara do céu a sudeste, perfeito para observar objetos que se elevam perto da eclíptica. O nome latino do mosteiro, esculpido acima do portão principal selado, traduz-se como Refúgio da Estrela Vigilante. A fuga de informação também revela que o mapa da estrela cadente não é único. Existem pelo menos 2 cópias. Uma permanece nos arquivos secretos sob segurança máxima. A segunda reside num cofre climatizado sob Castel Gandolfo, ao lado de outros itens classificados como preservação prioritária em caso de catástrofe. Essa segunda cópia foi atualizada recentemente, em março de 2020, de acordo com uma entrada num registro de manutenção que vazou. A nota anexada. Marca vermelha, adicionada, no alinhamento nodal, projetado para 2027. Anotação: fenestra 4ª, janela 4. Não há explicação, mas o padrão é claro. Cada janela marca um momento em que o objeto cruza uma coordenada celestial importante acima de um centro de poder. 3 janelas já se abriram sobre Roma nos tempos modernos. Cada uma trouxe uma crise. A 4ª janela se aproxima. Os registros financeiros do Instituto para as Obras da Religião mostram um aumento acentuado nas compras de metais preciosos a partir de janeiro de 2020. Ouro, platina e elementos de terras raras foram discretamente transferidos para cofres suíços e alemães, sob os mesmos fundos que financiaram o bunker do mosteiro. Em março de 2021, o total ultrapassou os 400 milhões de euros. Nenhuma explicação pública. As compras alinham-se exatamente com a fase de aproximação atual do Atlas em direção ao seu próximo periélio. Simultaneamente, o Vaticano transferiu discretamente a sua carteira de investimentos, de imóveis costeiros e títulos de longo prazo para ativos que mantêm valor durante um colapso sistêmico. Commodities físicas, terras agrícolas no interior, direitos sobre a água. Os consultores financeiros chamam a isso de hedging contra catástrofes. O momento indica que eles estão a se proteger contra uma catástrofe específica em um cronograma conhecido. Quem decidiu primeiro que um pedaço de pergaminho deveria orientar o calendário político moderno? Quantas crises foram deixadas a arder, sem controlo, porque a estrela vermelha ainda não tinha chegado? Os papas estão a ser escolhidos ou removidos de acordo com uma órbita que ninguém fora de uma sala trancada jamais viu? Se o mapa está errado, por que continuar a atualizá-lo? Se está certo, por que a única resposta são paredes de bunkers
E transferências de ativos? O vídeo de 20 de março termina com um gesto simples. O padre Bianchi pega uma caneta vermelha e, com visível hesitação, desenha um pequeno ponto no mapa, a leste de Roma. A marca de tempo mostra o momento. A etiqueta do arquivo acrescenta uma única linha. Projeção alinhada com o cruzamento nodal Atlas. A câmara corta 30 segundos depois. O vazamento não mostra o que aconteceu a seguir àquela mesa. Mas sabemos o que se seguiu nos anos seguintes: escândalos, vazamentos, demissões, construções subterrâneas. Você pode descartar o mapa como uma superstição medieval revestida de dados modernos. Você pode chamar as estrelas vermelhas de coincidências coladas na história. Ou você pode olhar para os fluxos silenciosos de dinheiro, os túneis selados, os arquivistas desaparecidos e um cometa que continua voltando na hora certa, e fazer uma pergunta diferente. Se as pessoas que possuem esse mapa acreditam nele, até onde irão para garantir que a próxima estrela vermelha caia onde e quando esperam?